banidos, mas não desamparados. Eu gostaria de falar sobre o primeiro casal que Deus colocou no mundo, Adão e Eva. O capítulo 3 de Gênesis, versos 21, 23 e 24, nos diz algo muito importante, poderoso. Nosso Deus é um Deus santo, é um Deus justo, mas é um Deus cheio de compaixão e de misericórdia. É um Deus que revela a sua graça, mesmo que o homem caia, mesmo que o homem tropece, Deus manifesta a sua graça e convida todo homem a que venha a Ele, para que seus vergões e seus pecados sejam lavados, sejam purificados de seus pecados. E eu gostaria, com esse tema, banidos, mas não desamparados, falar acerca de Adão e Eva. Diz a palavra de Deus: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. O verso 23 diz: e o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Adão havia pecado contra o Senhor. O homem havia pecado contra o Senhor. O Senhor Deus disse com Adão: de toda a árvore do jardim poderás comer livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. Então Adão come do fruto proibido. Satanás, ardiloso, insufla na conversa, no diálogo da morte com a Eva, e Eva se encantou com a conversa do inimigo, viu o fruto e viu que o fruto era bom para se comer, e comeu do fruto proibido. E ao comer, cai em desagrado com o Senhor. Satanás lubribia, camufla a verdade da ordem de Deus proferida a Adão, ao homem. Eva estava tão consciente que diz que deste fruto nem mesmo tocareis. Então não foi algo desavisado, foi uma coisa consciente. Mas quero trazer para vocês aqui uma lição importante da palavra de Deus, que diz que o Senhor Deus, por conta do pecado, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para que Adão e a sua mulher, e os vestiu. Quem conhece Gênesis vê que quando eles pecam, eles se escondem da face do Senhor e cozem, eles se vestem com folhas de figueira. Mas folha de figueira não é durável, não é algo durável. O sol queima, o calor queima, estraga, e tem que colocar outras folhas de figueira. De maneira figurada, poderíamos dizer aqui que é todo ato humano que os homens fazem para se esconder da face de Deus, para se livrar da ira, da sua reprimenda e de seu juízo. Todo ato que o homem faça para ser justificado, procurar ser justificado diante de Deus, é como folha de figueira, não serve para nada. Então, Deus veste o homem com peles de animais. Aqui aponta para nós, segundo estudiosos, que houve um sacrifício, houve um derramar de sangue, e por esse derramar de sangue houve perdão de pecados. Esse sangue
prefigurava aquele que havia de vir ao mundo. Aqui em capítulo 3, versos 15, versículos anteriores, nós temos aqui Deus dizendo uma promessa: este ferirá a cabeça e tu o calcanhar, diz a palavra de Deus. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui o evangelho da graça está sendo anunciado ao homem e dizendo a Satanás: você será vencido por meu filho Jesus. Aqui Cristo é revelado, Jesus é revelado, e ele veio ao mundo buscar e salvar o que se havia perdido aqui no Éden. Então, o tema que nós tratamos sobre banidos, mas não desamparados, é porque o pecado baniu o homem. Mas antes mesmo de bani-lo, o Senhor vestiu o homem de pele de animais. E esse animal aponta para um sacrifício expiatório de pecados, para perdão de pecados. E isso é glorioso porque esse sacrifício aponta para Jesus, aponta para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a este Cordeiro o homem deve seguir. E a este Cordeiro o homem deve crer. Então, uma coisa que o pecado faz separação do homem e Deus. Quando Deus diz, certamente morrereis, morreu. Ele morreu primeiramente espiritualmente, perdeu a comunhão com Deus, aquela comunhão da viração do dia, a comunhão pura, santa, do estado original em que foram criados. Eles perderam, caíram do estado original. Cabe dizer aqui que Deus tinha feito o homem com capacidade perfeita de obedecer a ordem que era lhe dada, mas de livre e espontânea vontade. Ele preferiu ser igual a Deus, cair na lábia de Satanás a obedecer a ordem do seu Criador. Então, a culpa é do homem. De que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Então o homem comeu do fruto proibido e Deus diz que ele baniu. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Antes do pecado, o trabalho não era canseira nem fadiga e nem suava, mas após o pecado, o trabalho se tornou um labor esforçoso, um labor que traz cansaço, fadigas. A mulher com dores tem que dar luz aos filhos. E a Satanás, Deus colocou um juízo que rastejaria toda a sua vida como no pó da terra. E ainda mais, seria esmagada a cabeça de Satanás. Então, o pecado faz separação do homem. Então, o homem foi separado, o homem foi banido do jardim do Éden. O homem, por conta do pecado, foi banido da comunhão do Senhor. Representa isso, esse afastamento que Deus fez do homem. Deus baniu o homem do jardim do Éden. Mas e aí? O homem está desamparado? De maneira alguma. A graça de Deus é maravilhosa. Deus é rico em misericórdia. Veja, os homens, Adão e Eva, saem vestidos de pele. Vestidos de pele, ou seja, a pele aponta para o sacrifício expiatório de Cristo na cruz do Calvário, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o pecado fez separação do homem. Adão e Eva foi banido do jardim para representar que eles, por conta do pecado, estavam separados, mas saíram vestidos de pele de animais, significando que eles creram e foram salvos naquele que havia de vir ao mundo morrer pelos seus eleitos, morrer pelo seu povo. E terceiro, a morte não só causou a separação espiritual, a morte física, mas a morte eterna. A morte causa a morte eterna. E por isso que a Escritura fala de vida eterna. Jesus veio para que tenham vida abundante. E essa vida abundante significa vida eterna. Mas que bênção!
A confissão de fé diz: deixou Deus toda a raça humana perecer no seu estado de pecado e miséria? A resposta é não. Deus não deixou a humanidade em seu estado de pecado e miséria. Deus aponta para Jesus. Deus envia Cristo ao mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqueles que têm o Filho têm a vida. Então, ainda que banidos do jardim, o homem Cristo agora tem a oportunidade de se arrepender de seus pecados, voltar-se para Ele e em Cristo reter novamente, ser recolocado na comunhão com Deus. Na comunhão. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Então, Jesus é o caminho. Jesus é a vida. Então veja, Deus não deixa o homem desamparado. Deus providencia um antídoto para o pecado. Deus resolve o problema do pecado através de seu Filho Jesus Cristo. Nós éramos culpados de nossos pecados, mas Cristo tomou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então você, querido, se você ainda se encontra afastado de Deus, fora desse jardim da comunhão com Deus, Jesus é o meio de que você volte à comunhão com o Pai, de que você novamente readquira a comunhão com Deus, de que novamente você possa glorificar Deus, louvá-lo pela sua vida restaurada em Cristo. A palavra de Deus fala: e se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ora, todo aquele que está fora do jardim estão descobertos, estão nus. Todos aqueles que estão fora de Cristo estão descobertos diante de Deus, estão debaixo da ira de Deus. E é preciso que você se vista com a justiça de Cristo. Quando você crê em Jesus, se entrega para Cristo, você é coberto da justiça dele, você é vestido com as vestimentas da justiça de Cristo, e agora você não está mais nu, você agora está diante de Deus, gozando de plena comunhão com o seu Criador novamente. Cristo veio restaurar novamente o segundo Adão, perfeito, cumpriu perfeitamente a lei, e todos aqueles que creem nele têm vida em seu nome, têm vida eterna. Que você crê em Cristo, que você se entregue para Jesus. Banidos, mas não desamparados. Veja, Deus nos concedeu seu Filho Jesus. É nele que nós temos a vida eterna. João, lá na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 12, diz: aqueles que têm um filho têm a vida. Aqueles que não têm um filho não têm a vida. Você agora tem a oportunidade de ter novamente essa comunhão que foi perdida no Jardim do Éden, que Adão e Eva eram um tronco representativo de toda a raça humana, representava a mim e a você. Então Deus envia Cristo ao mundo para que pudéssemos ter agora o que? A vida eterna em seu nome. Que você crê em Jesus, que você vê em Cristo, e que você não esteja nu, para que não pereça eternamente. Todos aqueles que estão nus, sem a vestimenta de Cristo, vão perecer eternamente. Então, que você se vista da justiça de Cristo. Deus quer lhe vestir da justiça de Cristo. Creia no nome dele, creia em Jesus, se entregue para Cristo para que você tenha a vida eterna, perdão de pecados e vida eterna. É uma graça maravilhosa. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Em nome de